História da Igreja, da Reforma até os dias atuais, século XVIII. A Igreja tem sido o lugar da ação de Deus pelos últimos 2000 anos. Este documentário traz o trabalhar de Deus nos seus filhos e na história da humanidade, desde a época da Reforma Protestante até os dias atuais. Mostra os grandes avivamentos e movimentos cristãos durante os séculos seguintes e o testemunho individual de muitos crentes. A palavra de Deus foi aberta e muitas verdades bíblicas ocultas foram reveladas no decorrer de cada século. Após a Reforma, o palco político foi de muitas guerras religiosas na maioria dos países da Europa, até que houvesse a liberdade religiosa e a separação entre Igreja e Estado. Esses fatos contribuíram para o desenvolvimento de modelos de estados independentes e a queda do absolutismo na Europa. Por outro lado, a imigração de cristãos para os novos continentes cresceu rapidamente e um novo modelo de sistema religioso foi formado, principalmente nas Américas, o denominacionalismo. Em meio a tudo isso, Deus sempre manteve uma linha de expressão da sua vontade entre alguns remanescentes de seus filhos. Nos séculos XVIII e XIX, surgiram movimentos de avivamento nas igrejas, guiados pelo Espírito de Deus em várias localidades e países. Agradou a Deus despertar muitos filhos e em diferentes partes do mundo há um ardente desejo de estudar as Escrituras Sagradas e levar o Evangelho da graça e do Reino de Deus a todos os povos. Século XVIII. Avivamento no Velho Mundo, Europa. Em 1722, sobreviventes cristãos que falavam alemão, residentes no norte da Morávia, começaram a buscar refúgio na vizinha Saxônia, pois foram expulsos de sua pátria durante a Guerra dos 30 Anos, 1618-1648. Espalharam-se por diversas regiões da Europa. O jovem conde chamado Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700-1760, permitiu que eles fundassem uma vila em sua propriedade, Berthersdorf, cerca de 110 quilômetros a leste de Dresden. Zinzendorf foi um homem levantado por Deus para dar refúgio a milhares de perseguidos religiosos na Europa. Assim, houve um grande despertamento da obra missionária naquela época. Zinzendorf nasceu em Dresden, na Saxônia, no dia 26 de maio de 1700, no seio de uma família nobre, piedosa de confissão luterana. Seu pai, um alto oficial da corte, faleceu logo após o seu nascimento, mas no leito de morte o consagrou à obra do Senhor. Com o novo casamento de sua mãe, ele foi criado por sua avó, a baronesa Henrietta Catarina von Gersdorf, uma mulher piedosa que lhe proporcionou uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Desde criança, Zinzendorf tinha grande interesse pelas coisas de Deus. Ele usou sua herança em Berthersdorf para fundar uma comunidade denominada Herrhund, que significa Abrigo do Senhor. Em 1722, dando refúgio a cristãos perseguidos da Morávia. Como provinham de muitas denominações, logo começaram a discutir quanto ao presbitério, o batismo e outras doutrinas. Finalmente, Zinzendorf convocou os líderes e lhes recordou como eles haviam se unido como irmãos para escapar da perseguição. Disse que deveriam abandonar suas condutas dissidentes e cessar toda discussão e simplesmente ser um com Cristo. Eles estiveram de acordo. Depois disto, celebraram a mesa do Senhor
e houve um grande derramamento do Espírito Santo. A comunidade cresceu e logo se uniram, e a ela muitos alemães e pessoas de outros grupos. Foi o maior grupo dedicado à oração de todos os tempos até este momento, que durou mais de 100 anos ininterrupto. Finalmente, cientes de que eram conhecidos como irmãos morávios, foram a outras terras, especialmente as terras recém-descobertas da América. John Wesley estava num destes barcos rumo aos Estados Unidos. Durante a viagem, houve uma grande tormenta e os passageiros temiam por suas vidas. Wesley, que era evangelista, observou um grupo de passageiros que oravam juntos. Como resultado de ter contato com os irmãos morávios, foi muito tocado e renovado por eles. Até os confins da terra. Os morávios escreveram uma das páginas mais nobres das missões cristãs em todos os tempos. Até esse momento, nenhum grupo cristão tivera tanta consciência do dever missionário e nenhum outro grupo teve tamanha consagração a esse serviço em proporção ao número de seus membros. Eles davam grande ênfase à devoção, à experiência e aos sentimentos, em contraste com a ortodoxia, aos credos e aos rituais. Também valorizavam a conversão pessoal, o sacerdócio universal dos crentes, o estudo das Escrituras, os pequenos grupos para comunhão e auxílio mútuo, e um cristianismo prático voltado para a educação, missões e beneficência. Os morávios enviaram missionários para as Ilhas Virgens, Groenlândia, Suriname, África do Sul, Jamaica, Canadá, Austrália, Tibete, entre outros longínquos lugares. Até 1760, ano da morte de Zinzendorf, os morávios haviam enviado 226 missionários a 10 países e cerca de 3.000 conversos haviam sido batizados. Os irmãos morávios, embora pouco numerosos, exerceram forte influência espiritual sobre outros grupos, especialmente na Inglaterra. A convivência com alguns morávios causou profundo impacto em John Wesley e William Carey. Eles também inspiraram a criação de 2 agências de missões, a Sociedade Missionária de Londres, 1795, e a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, 1804. A vida da igreja que praticaram os que estavam com o conde Zinzendorf foi um bom começo. Foram eles que praticaram pela primeira vez a vida da igreja na restauração do Senhor depois da reforma. Avivamento no Novo Mundo, América. Por volta de 1734, ocorreu um avivamento na região da Nova Inglaterra, região nordeste dos Estados Unidos, que se espalhou por toda a região. Esse ficou conhecido como o primeiro grande avivamento. Vários servos de Deus foram despertados nessa época, como Jonathan Edwards, pastor de uma igreja congregacional em Northampton. David Brainerd foi um dos primeiros missionários entre os indígenas. Em 1798, a primeira Sociedade Missionária Nacional foi organizada na América. Seu objetivo era cristianizar os indígenas da América do Norte, manter e promover o conhecimento cristão nos novos povoados dentro dos Estados Unidos. John Wesley, David Brainerd, George Whitefield e William Carey, entre muitos outros não citados aqui, são alguns dos nomes mais conhecidos do avivamento nesse período. Jonathan Edwards.
Jonathan Edwards nasceu numa família puritana em outubro de 1703 em Connecticut, Estados Unidos. Ele foi o quinto de 11 filhos gerados pelo casal Timothy e Esther Edwards. Foi o único filho homem do casal com 11 filhos. Ele começou a estudar latim aos 6 anos de idade e aos 13 já era fluente também em grego e hebraico. Em 1716, quando tinha apenas 13 anos, ingressou na Universidade de Yale, de fundação dos puritanos, em New Haven, e em 1720 obteve o bacharelado, iniciando em seguida os estudos teológicos nessa mesma instituição, obtendo o mestrado em 1722. Em seguida, assumiu uma cadeira de professor assistente em Yale, cargo que ocupou por 2 anos. Edwards teve um papel fundamental na formação do primeiro grande despertamento. O seu sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, é considerado um clássico da literatura americana. Ele conviveu na mesma época com George Whitefield. Edwards é amplamente conhecido por seus muitos livros, como O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, A Vida de David Brainerd, serviram para inspirar milhares de missionários de todo o século XIX. Edwards tornou-se conhecido como pregador avivalista que enfatizava a soberania de Deus, a depravação da humanidade, a realidade do inferno e a necessidade de conversão e novo nascimento. Edwards morreu devido a uma inoculação contra a varíola, pouco após o início da presidência do Colégio de Nova Jersey, que mais tarde veio a tornar Universidade de Princeton. Tinha 55 anos de idade. Ele encontra-se sepultado no cemitério de Princeton. George Whitefield, 1714-1770. Foi pastor anglicano itinerante, que ajudou a espalhar o grande despertar na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias britânicas norte-americanas. Conhecido como o pregador ao ar livre, foi um evangelista muito conhecido do século XVIII. Pregou durante 35 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos, quebrou as tradições estabelecidas a respeito da pregação e abriu o caminho para a evangelização de massa. Na Universidade de Oxford, Inglaterra, cooperou com os irmãos John e Charles Wesley, com quem fazia parte do mesmo grupo de estudos. Whitefield veio de família pobre e não tinha meios para pagar nem a taxa de matrícula. Ele então entrou em Oxford como servo, o menor grau de estudantes. Em troca de ensino gratuito, foi designado servo de grande número de estudantes classificados. Seus deveres incluíram acordá-los de manhã, polir os seus sapatos, carregar seus livros. Após ser ordenado diácono e receber a graduação, partiu para a Geórgia, Estados Unidos, a convite de John Wesley, onde ajudou a fundar um orfanato. Voltou à Inglaterra 3 meses depois para receber o sacerdócio na igreja anglicana. Ao perceber que muitos púlpitos ainda lhe estavam fechados, quebrou a tradição e passou a pregar ao ar livre. A quantidade de ouvintes tornara-se tão numerosa que impressionara John Wesley, que concordou em utilizar o mesmo método de pregação ao ar livre. Juntamente com Jonathan Edwards, realizaram uma série de pregações na Nova Inglaterra, falando a multidões de até 8.000 pessoas quase todos os dias. Whitefield tornou-se o foco do revivamento na América, visitando-a 7 vezes, mas seu trabalho no Velho Mundo também era forte. Em certa ocasião, na Escócia, pregou a 100.000 ouvintes.
Repetidas vezes, Whitefield pregou nos campos porque nas igrejas fecharam-lhe as portas. Às vezes, nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Uma vez, foi agredido a pauladas. Outras vezes, atiraram-lhe torrões de terra. Em Exeter, enquanto pregava a 10.000 pessoas, foi apedrejado de tal forma que achou que morreria. Whitefield continuou a pregar extensivamente nos Estados Unidos e por toda a Grã-Bretanha e Irlanda. Crê-se que pregou mais de 18.000 sermões. Whitefield morreu na América em 1770, da forma que desejara, no meio de uma série de pregações. No seu funeral, John Wesley o homenageou como um grande homem de Deus. Encontra-se sepultado na Igreja Presbiteriana, Condado de Essex, Massachusetts, nos Estados Unidos. John Wesley, 1703-1791. John Wesley foi o líder e precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. John Wesley viveu na Inglaterra do século XVIII, numa sociedade conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados. A Inglaterra estava cheia de mendigos, itinerantes, políticos corruptos, vícios e violência generalizada. O cristianismo, em todas as denominações, estava definhando. Ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral. John Wesley não se conformava com esse estado paralisante da religião cristã. John foi o 15º filho do ministro anglicano Samuel e de Susanna Wesley. Nasceu a 17 de junho de 1703 em Epworth, Inglaterra. A mãe, Susanna, teve grande participação da formação moral e religiosa de John Wesley. Devido às atividades pastorais e políticas que impediam o pai, reverendo Samuel, de dar a devida assistência ao lar, Susanna assumiu a administração financeira da família e a educação dos filhos. Disciplinava-os com rigidez, mantendo o horário para cada atividade e reservando um tempo de encontro com cada filho para conversar, estudar e orar. Ainda na infância, quando John tinha 5 anos de idade, houve um grande incêndio em sua casa que a destruiu totalmente. Ele foi o último a ser salvo, de forma miraculosa, pois ficara preso no 2º andar. A partir desse dia, Susanna, sua mãe, dedicou-lhe atenção especial, pois entendeu que Deus havia poupado sua vida para algo muito especial. Depois desse acontecimento, John ficou conhecido como um tição tirado do fogo. Ainda aos 5 anos de idade, Susanna Wesley começou a alfabetizá-lo, usando o livro dos Salmos como apostila. John estudou com sua mãe até os 11 anos. Entrou numa escola pública, onde ficou interno por 6 anos. Aos 17 anos, foi para a Universidade de Oxford, onde começou a se reunir com um grupo de estudantes para meditação bíblica e oração, sendo conhecido pelos colegas universitários de Clube Santo. Entre eles, seu irmão Charles Wesley e George Whitefield. Ele não inventou o nome. Outros alunos, notando que os membros do grupo tinham horários e método para tudo o que faziam, os taxaram de metodistas. Wesley preferia chamá-los simplesmente de Metodistas de Oxford. Nesse grupo, Wesley e seu irmão Charles iniciaram visitas e evangelismos em presídios. Wesley passou então a se interessar mais pela questão social de seu país e a miséria que a Inglaterra vivia na época. Assim,
graduou-se em teologia e pôde ajudar seu pai na direção da igreja anglicana. Sua visão religiosa começou a mudar a partir de 1735, quando Wesley partiu em um navio rumo à América com colonos ingleses e cristãos morávios, vindos da República Tcheca. Na viagem missionária, ele foi profundamente tocado pela devoção dos protestantes morávios e passou a reavaliar sua fé. Durante a travessia do Oceano Atlântico, Wesley ficou profundamente impressionado com um grupo de crianças e adultos que, durante uma grande tempestade, cantavam e louvavam ao nome do Senhor Deus. Wesley, vendo a fé destes diante do risco da morte, o medo de morrer acompanhava Wesley por ele achar que Deus não poderia justificá-lo mediante seus pecados e por isso constantemente temia a morte desde sua juventude. Predispôs-se a seguir a fé evangélica deles. Retornou à Inglaterra em 1738. Após 2 anos, John voltou e encontrou-se com Pedro Böhler, em Londres. Böhler era pastor morável da Morávia, Alemanha, e com ele, John se convence de que a fé é uma experiência total da vida humana. Procurou, então, libertar-se da religião formalista e fria para viver, na prática, os ensinos de Jesus. Nos 50 anos seguintes, Wesley pregou em média de 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre. Houve uma vez que pregou a cerca de 14.000 pessoas. Como os púlpitos da igreja anglicana ficaram fechados para os irmãos Wesley e para Whitefield, este decidiu fazer as pregações ao ar livre, o que fez enorme sucesso. E logo, os irmãos Wesley seguiram o mesmo exemplo. Somente após a morte de Wesley, a igreja metodista se organizou como igreja propriamente formada. Primeiro nos Estados Unidos e depois na Inglaterra. John Wesley faleceu em Londres no dia 2 de março de 1791. David Brainerd, 1718-1747. David Brainerd nasceu em abril de 1718 em Connecticut, nos Estados Unidos. Seu pai se chamava Ezequias Brainerd, advogado, e sua mãe, Dorothy Hubbard, filha do pastor Jeremias Hubbard. David foi o terceiro filho de um total de 5 filhos e 4 filhas. Foi um menino de saúde muito frágil, que acabou sendo privado de uma vida social mais dinâmica com os outros garotos de sua idade. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 9 anos, e aos 14, ele perdeu também sua mãe. Brainerd tinha 21 anos quando se converteu e 2 meses depois ingressou na Universidade de Yale, mas largou-a alguns anos depois. Ele tinha muita consideração sobre as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo e chamou-lhe particular atenção a triste condição dos índios norte-americanos. Não havia muitos missionários trabalhando entre eles. Brainerd teve desejo de levar o evangelho aos índios e isso foi crescendo em seu coração, até deixar tudo e partir como missionário entre os índios. Seu ministério tornou-se bem amplo, alcançando índios nos vários estados norte-americanos de Nova York, Nova Jersey e a leste da Pensilvânia. Por volta de 1745, mesmo os índios que viviam de forma impiedosa, opondo-se à pregação do Evangelho, se convenceram do pecado. Vários se converteram. Muitos brancos que apareciam por curiosidade para ouvir o que Brainerd dizia aos índios também foram convertidos. Índios de toda a floresta ouviram falar de Brainerd e vinham em grande número ouvi-lo.
Ao escolher o trabalho nas florestas úmidas, Brainerd sabia que não poderia esperar viver muito. Ele assistiu seu corpo definhar pouco a pouco. Aos 29 anos, foi colocado em seu leito de morte, sofrendo em agonia e dor física. Testemunhou de Cristo em seus momentos finais e anelava por encontrar-se com o Senhor. Ele faleceu em 9 de outubro de 1747 e foi sepultado em Northampton, Massachusetts. Jonathan Edwards conduziu o funeral. Foi uma vida curta, mas que glorificou a Deus grandemente. William Carey, 1761-1834. William Carey foi missionário inglês batista, conhecido como o pai das missões modernas. Foi um dos fundadores da Sociedade Batista Missionária de Londres. Como missionário, evangelizou, fundou escolas e traduziu a Bíblia para o bengali, sânscrito e inúmeras outras línguas e dialetos. Com 14 anos de idade, seu pai levou-o para ser aprendiz com um sapateiro em Northamptonshire. Apesar de nascer em lar anglicano, sua primeira identificação com a fé genuína foi por meio de seu companheiro de trabalho, John Ward, filho de um desertor da igreja estatal. Em 1779, aos 18 anos, nasceu de novo, quando ainda estava identificado com a igreja oficial da Inglaterra, e uniu-se a uma pequena congregação batista. Logo começou a se preparar para pregar. Saturou-se de conhecimentos, tornando-se poliglota, dominando o latim, grego, hebraico, italiano, francês e holandês, além de diversas ciências. Ele se casou com Dorothy Plackett em 1781. William e Dorothy Carey tiveram 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas. As 2 meninas morreram na infância, bem como o seu filho Pedro, que morreu aos 5 anos de idade. No ano de 1775, ficou impressionado com o avivamento trazido pelas mensagens de John Wesley e George Whitefield. Em 1787, foi consagrado e começou a pregar sobre a necessidade missionária no mundo, e não só na Inglaterra. Como os membros de sua congregação eram pobres, Carey teve por necessidade continuar trabalhando para se sustentar. Finalmente, em junho de 1793, a bordo de um navio, William Carey deixou a Inglaterra e nunca mais voltou, partindo para a Índia com a família, onde, em condições dificílimas e de oposição ferrenha, trabalhou durante 41 anos. Durante sua viagem, aprendeu suficientemente o bengali e, ao desembarcar, já se comunicava com o povo. William Carey não foi dotado de inteligência superior nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens. Entretanto, em sua persistência, com espírito indônito, inconquistável, até completar tudo quanto iniciava, é que vemos o segredo do maravilhoso êxito da sua vida. Apesar de não haver recebido educação formal na mocidade, Carey chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo no que diz respeito ao sânscrito e às outras línguas orientais. Suas gramáticas e dicionários são usados até hoje. Passou por muitas dificuldades. Dorothy era 5 anos mais velha do que ele, não sabia ler e logo revelou um temperamento difícil. No casamento reinava pouca harmonia e, para dificultar ainda mais a vida familiar, os problemas econômicos eram comuns, tornando-se mais intensos com o crescimento da família e a responsabilidade de Carey no cuidado de sua cunhada e de 4 sobrinhos, após a morte do seu cunhado e patrão. Em virtude da oposição da Companhia das Índias Orientais, a família Carey foi para o interior da Índia e logo depois para Malta.
Ali, se dedicou a aprender Bengali e se aventurou numa tradução do Novo Testamento para essa língua. Em 1800, William Carey deixou Malta e transferiu-se para Serampore, território dinamarquês, perto de Calcutá. Ali, ele permaneceu até o fim da vida. Ao lado de Joshua Marsman e William Hart, Carey passou a viver um tempo maravilhoso de trabalho em equipe, marcado por oração, respeito, mútua cooperação e compromisso sério com a obra do Senhor. Com dedicação sem igual, disposto a sacrificar seus bens, tempo e qualquer outra coisa a que pudesse se apegar, Carey organizava escolas, ensinava línguas orientais no colégio de Fort William, em Calcutá, e continuava seus esforços na tradução da Bíblia, que verteu inteira para 3 idiomas: bengalês, sânscrito e marathi. Além disso, traduziu porções da Bíblia para inúmeras outras línguas, ainda que a qualidade de seu trabalho não fosse muito apreciada pelos críticos. Dorothy Carey morreu em 1807 e 6 meses depois do seu sepultamento, o viúvo se casou com Charlotte Hummer. O casamento foi feliz e durou até 1821, quando Charlotte morreu. Durante seu tempo de convivência, o casal dedicou-se ao trabalho de tradução, pois Charlotte tinha grande habilidade linguística. O trabalho de Carey na Índia foi extraordinário. Ele tinha uma visão missionária muito à frente do seu tempo, dedicando-se à causa cristã, sem desrespeitar os aspectos da cultura local que não feriam os valores revelados por Deus nas páginas da Bíblia. Na manhã de 9 de junho de 1834, a Índia disse adeus ao grande pai das missões. Carey morreu com 73 anos, respeitado por todo o mundo como o pai de um grande movimento missionário. Quando chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar. Ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras a meia haste em honra de um herói que fizera mais para a Índia do que todos os generais britânicos. Adoniram Judson, 1788-1850. Adoniram Judson Jr. foi um missionário americano e atuou na Birmânia por quase 40 anos. Judson nasceu em agosto de 1788 na cidade de Malden, Massachusetts, filho do pastor congregacional Adoniram e Abigail. Ingressou no Seminário Teológico de Andover para estudos. Em 1810, Judson se juntou a um grupo de estudantes missionários que se chamavam Os Irmãos. Os alunos inspiraram o estabelecimento da primeira sociedade missionária organizada dos Estados Unidos e queriam servir no exterior. Em fevereiro de 1812, Judson casa-se com Anna Heseltine e 2 semanas mais tarde, os dois viajam para a Índia como missionários da Igreja Congregacional. Logo após chegar na Índia, os dois foram batizados em Calcutá em setembro de 1812 por William Carey, um missionário batista inglês. As autoridades locais e britânicas não queriam que os americanos evangelizassem os índios. Logo, eles foram forçados a sair da Índia. Pela Companhia Britânica das Índias Orientais, o casal Judson estabeleceu-se na Birmânia em 1813. Sendo a Birmânia budista, Judson foi informado pelos missionários batistas de Serampore de que o país era impermeável ao evangelismo cristão. Judson, que já conhecia latim, grego e hebraico, imediatamente começou a estudar a gramática birmanesa, mas demorou 3 anos para aprender a falar. Ele encontrou um tutor e passou 12 horas por dia estudando a linguagem. Ele e sua esposa se dedicaram firmemente a entender a língua.
Ele aprendeu alguns costumes birmaneses e construiu um zayat, um costumeiro abrigo de bambu, na rua perto de sua casa, como sala de recepção e local de encontro para homens birmaneses. 2 meses depois, ele batizou seu primeiro convertido birmanês, Maung Nao, um carpinteiro de 35 anos das tribos do monte. As tentativas dos Judsons de criar interesse nos nativos de Rangoon no Evangelho de Jesus tiveram pouco ou quase nenhum resultado. Para aumentar o desânimo, o segundo filho, Roger William Judson, morreu aos 8 meses de idade. O progresso do cristianismo continuaria a ser lento e com grande risco de morte no Império Birmanês. Levou 12 anos para conseguissem 18 conversões. Entretanto, Judson compilou o primeiro dicionário birmanês-inglês e ajudou bastante durante a tradução da Bíblia para o birmanês, feita em grande parte durante a sua prisão. Após a sua morte, o trabalho de compilação do dicionário foi finalizado pelo seu colega E.A. Stevens. Adoniram estudou o antigo idioma Pali, que era o idioma em que estavam escritos os livros budistas. Anna estudou o idioma Thai, que se falava em Sião, Tailândia. Uma impressora foi enviada de Serampore e um missionário que chegou da América com sua esposa em 1817 produziu os primeiros materiais impressos em birmanês, impressos na Birmânia, que incluíram 800 cópias da tradução de Judson sobre o Evangelho de Mateus. Adoniram Judson terminou a tradução de toda a Bíblia apenas em 1834. Anna não viu a obra completada. Neste momento começa a guerra entre a Birmânia e a Grã-Bretanha. Como os Judsons recebiam sustento dos americanos através dos ingleses, as autoridades birmanesas pensaram que Adoniram fosse um agente e assim foi feito prisioneiro por 21 meses e sofre tortura física e mental. Essa batalha acabou seriamente a sua saúde e Anna Heseltine Judson acabou morrendo em 1826. Neste mesmo ano, morre sua filha Maria. Adoniram começa o trabalho com a tribo dos Karens. Com o recebimento da notícia da morte do seu irmão nos Estados Unidos, retorna para casa após 18 anos. Nos Estados Unidos faz sermões que inspiram centenas de jovens. Um casal, George e Sarah, o acompanhava de volta à Birmânia. George morre no campo missionário. Judson termina a tradução da Bíblia para o birmanês em 1834. Neste mesmo ano, casa-se com Sarah Boardman, viúva do missionário George, que havia morrido 3 anos antes. Nasce uma menina que foi chamada de Abby Ann. Nascem mais 3 filhos, Adoniram Brown, Earl Nathan e Harry. Sarah tem sua saúde enfraquecida após o parto e o pequeno Harry morre com 1 ano e 7 meses de idade. Após alguns anos, nasce outro filho, também chamado Harry. Nascem mais 2 filhos, Charles e Edward. Como a saúde de Sarah está enfraquecida, eles voltam para os Estados Unidos em 1845. Recebendo a boa-vinda de um herói, estimulou o interesse em missões estrangeiras onde quer que ia. Sarah morre neste mesmo ano. Em 1846, casa-se com Emily Chubbuck, uma escritora bem conhecida, e 6 semanas depois voltam para a Birmânia. Ele tinha então 58 anos. 3 de seus filhos permanecem nos Estados Unidos, Adoniram, Elnathan e Abby Ann. Os últimos anos de Adoniram Judson foram gastos na maior parte no trabalho em um dicionário birmanês-inglês. Nasce mais uma filha, Emily France. A doença crônica tornou-se mais severa e durante a viagem de navio, Adoniram Judson falece e é enterrado na Baía do Mar de Bengala, no dia 12 de abril de 1850. 10 dias após sua morte, Emily dá à luz o segundo filho do casal, Charles. Porém, ele morre no mesmo dia.
Após a morte de sua primeira esposa e principal colaboradora nos trabalhos de tradução, Ana, Adoniram começou a trabalhar com o povo Karen. Apesar de parecer não ter tido resultado algum até a sua morte, o integrante do povo Karen, Go Tabio, testemunhou Jesus Cristo ao seu povo. Go teve seu testemunho e pregação com a Bíblia em birmanês, que os Judson traduziram. Conseguiu alcançar para Jesus quase todo o seu povo. O povo Karen foi o estopim do grande crescimento da igreja evangélica birmanesa. Hoje, os Karens representam 7% da população de Mianmar, antiga Birmânia, e também estão presentes em países vizinhos. Adoniram Judson não viu o fruto de seu trabalho. O que viu foi poucas conversões e muitas mortes entre os seus familiares. Entretanto, Judson combateu o bom combate, completou a sua carreira e guardou a fé. A obra é do Senhor e Ele vê todas as coisas.